E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui falar um pouco sobre o trovadorismo, que é um dos trabalhos, né, do portfólio da Uninter. E é isso, vamos lá, né? Vamos lá. Vou falar um pouco sobre o trovadorismo, algo super basicão assim, tá certo? Espero que vocês me compreendam. Mas é isso. Bom, mas antes de falar do trovadorismo, eu preciso primeiro falar, claro, do contexto histórico da época, né? Nós estamos no século XXI e a gente não pode pensar em trovadorismo, a gente não pode pensar em Idade Média com a mentalidade de um ser do século XXI. Pelo contrário, a gente tem que mergulhar lá, voltando, né, a história e tentar entender como era a época, né? Como era que as pessoas pensavam, o que elas pensavam, qual era a cultura delas, né? Como era o cotidiano delas, enfim. E o trovadorismo ele se apresenta na Idade Média, né? A Idade Média que foi muito longa, que a gente sabe. E o período ali que o trovadorismo vai se iniciar, né? Esse movimento, desde já digo logo, é um movimento literário, né? Português, da língua portuguesa, no qual ele vai se iniciar ali no início do século XI e vai se estender entre o século XII, XIII, XIV, né, por aí. Então, esse período é um período muito importante para alguns países ali, digamos assim, da Europa, no qual hoje nós conhecemos, né? Porque a gente sabe que com o Império Romano, né, a sua queda, tanto do Oriente quanto do Ocidente, isso fez com que alguns países eles começassem a se tornar independentes, que é o caso da Espanha, que é o caso da França e que é o caso de Portugal. Esses três países, né, eles começam ali a conquistar a sua independência, né, e com isso daí também que vai surgir, né, através do latim, que era até então uma língua culta da época dos romanos, vai derivar o francês, vai derivar o espanhol, vai derivar o português, né? Então essas línguas vão ser consequência, digamos, do latim. Então esses três países até então, eles começam ali a conversar de uma forma literária, né? Que é aí que vai surgir o trovadorismo, né? Que vai surgir ali no sul da França, mas que vai tomar uma grande proporção em Portugal, enfim, a língua portuguesa. O trovadorismo vai ser, como eu falei, um movimento literário, o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Então, o período daquela época era um período em que eles estavam buscando a sua independência, né? Eles estavam buscando colonizar outras terras, então era um momento de muitas guerras também. O ambiente era de cavaleiros. A gente sabe que a pirâmide, né? Aquele período também era, digamos assim, como eu posso dizer, era um sistema econômico do feudalismo, né? Que a gente sabe, e que na pirâmide quem estava no topo era o rei, né? O rei dominava tudo. Então o rei estava no topo, abaixo do rei estava o clero, né? E mais abaixo tava ali os camponeses, né? Tava os servos, os cavaleiros. Então é daí que vai surgir, esse é o contexto, na verdade, do trovadorismo, né? Por quê? Porque o trovadorismo é esse movimento literário no qual eles vão criar vários poemas e com esses poemas, né, eles vão começar a expressar aquilo que era a realidade deles, né? Aquilo que era a realidade deles. Então, no trovadorismo, quem tinha acesso ao trovadorismo? Quem eram as pessoas que faziam o trovadorismo, né? Que eram essas poesias cantadas. Eram as pessoas que tinham acesso à alta cultura, que era a galera lá da pirâmide, os reis, os nobres, né? Que estavam lá em cima da pirâmide. Eles tinham essas condições, até porque nem todo mundo sabia ler.
nem todo mundo sabia escrever, né? Então, a língua até então era um português muito arcaico, né? Porém, não se tinha a habilidade de escrever. Só quem tinha condições, né? E com isso, só quem tinha condições, acabava que a maioria das pessoas não tinha acesso à escrita da época, né? Então, digamos que a tradição era de uma forma passada, de uma forma oral, né? Era da forma oral que se passavam as suas tradições. E o trovadorismo só cabia mais para quem tinha realmente condições de escrita, quem tinha essa habilidade. Então é só a galera lá de cima, né? Então quem era o trovador? Era os reis, era a galera da nobreza, tá certo? Só tinha eles? Só eles faziam o trovadorismo? Não, não somente eles que faziam as cantigas, né, que se chama. Não era só eles que faziam as cantigas, pelo contrário, né? Digamos que eu até separei aqui que era dividido entre trovador, segrel, jogral, menestrel e soldadeiro. O trovador eu já falei pra vocês. Bom, mas o segrel, quem era o segrel? Era aquela pessoa que vivia do trovadorismo. Era espécie de um profissional da área, entendeu? Ele sabia, ele tinha aquela habilidade, então ele vivia disso. Quem era o jogral? O jogral era aquela pessoa de origem bem popular, ele não era da nobreza, assim como o segrel também não era da nobreza, mas o jogral, ele era também na pirâmide, ele estava lá embaixo também, junto com o segrel, só que diferente do segrel, ele já era bailarino, ele dançava, ele se apresentava, né, ali como nos momentos ali, né, que se tinha as apresentações de trovadorismo, ele era o bailarino, aquele cara que distraía ali a corte. O menestrel, também de origem popular. O menestrel era aquele cara que cantava, né? E a soldadeira era uma espécie de uma back vocal, né? Que acompanhava o cantor. Então o trovador geralmente era o cara que cantava, era o instrumentista, né? Que tocava ali os instrumentos e tudo, e que tinha uma alta cultura. Então o trovadorismo é basicamente isso, né? Ele vai retratar o cotidiano, aquilo que eles viviam. Então o trovadorismo estava dividido em duas vertentes, que eram as sátiras, digamos assim, diretas e indiretas, e tinha também, né, o lírico amoroso, né? Vamos primeiro falar de amor aqui, né? O contexto naquela época lá da Idade Média, né? A gente sabe que era o teocentrismo, porém nos séculos XII adiante, né, o trovadorismo em si, o tema que eles vão muito abordar vai ser o amor, né, o amor. E aí, no trovadorismo, com essa vertente mais amorosa, dividida, né, em cantigas de amizade e cantigas de amor. As cantigas de amor era que os trovadores, né, que iam lá fazer as composições dos versos, né, em si, ele sempre idealizava a mulher e tal, então era algo muito apaixonado, né? Muito, aquela coisa muito linda. E já as cantigas de amizade eram as mulheres, né? As donzelas que choravam, né? Pela ausência, né? A ausência dos seus amados, dos seus cavaleiros, né? Que muitas vezes partia, né? Porque a gente sabe que era guerra lá, né? Tentando conquistar as terras e tal, então acabava que nem voltava mais, enfim, então elas realmente era basicamente, esse era o sentido das trovas da época, né? Mas também tinha as sátiras, como eu falei, né? Indiretas e as diretas. As indiretas, bom, o nome já diz, é indireta, né? E sempre tinha aquele duplo sentido. Já as trovas
diretas, digamos, eram as... Eu até botei aqui o nome que eu sabia que eu ia esquecer, mas eram a maldizer, era o nome dado a essas sátiras de forma direta. E as sátiras de forma indireta era dado o nome de escárnio. Ou seja, então eram quatro classificações das trovas, né? Aquela cantiga de amor, as cantigas de amizade, né, que o cara ia embora e ela ficava lá chorando, sofrendo, aquela coisa toda. Tinha as de escárnio, que eram as indiretas, mas com aquele duplo sentido, né? E tinha a maldizer, que era aquela bem direta mesmo, e muitas vezes usava até palavrões, usavam palavras ali de baixo calão. Então, a classificação do trovadorismo era essa, a classificação das cantigas, né, deste movimento literário da língua portuguesa arcaica era essa era a classificação. E o trabalho também pede para que a gente possa falar um pouco sobre a influência dessa literatura no Brasil. E a gente tem influência, né? A gente sabe que o Brasil teve ali muitos imigrantes e trouxeram para nós essa cultura que está lá no Rio de Janeiro, né? Na cidade de Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, que em 2014 recebeu um título, né, como um patrimônio, né, cultural aí, porque a cidade em si é a cidade conhecida como o berço das trovas aqui no Brasil, né? E aí todo ano eles realizam competições que deram o nome de Jogos Florais, que justamente é essa competição, são essas competições no qual, né, se reúne vários trovadores do Brasil para participar e ali expor, né, seus versos, suas poesias, enfim. Então, aqui no Brasil também temos trovas, né, que no caso é lá na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que a primeira edição que eles tiveram foi em 1960. E aí eu vou aqui falar um pouco, aliás, só um detalhe. Um dos maiores trovadores, né, que eu queria citar aqui era o Paió Soares de Taveiros. Ele era um dos autores, né, de trovas na época lá da Idade Média. E que ele tem uma das suas trovas, é considerada uma das trovas mais antigas da época. Mas voltando para o Brasil, eu queria aqui, para finalizar esse vídeo, falar para você uma trova lá de Nova Friburgo, tá certo? Que diz assim: quando Friburgo criou, coroando sua meta, Deus para o mundo provou que além de Deus é poeta. Essa aqui é uma das trovas, né, aqui de Nova Friburgo, citando para vocês a minha trova simples, mas enfim, da minha região aqui do Ceará, né, Caucaia, região metropolitana. Vamos lá. Nossa história sempre bela, minha Caucaia que emoção, povo orante sempre vela, pedindo à Senhora da Assunção. É isso aí e até a próxima.